Prezados amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida, na sua série Encontros com a Paz. Neste domingo, dia 2 de outubro de 2022. Nesta série, fazemos todos os domingos, às 17 horas, este encontro para estudar os capítulos do livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós já vamos adentrar ao capítulo 48, que tem como título Compreendamos. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8, que diz o seguinte: sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações, pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Sacrifícios e ofertas, e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram. Paulo, na sua carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 8. E aí, Emmanuel diz o seguinte: o mundo antigo não compreendia as relações com o Altíssimo, senão através de suntuosas oferendas e pesados holocaustos. Certos povos primitivos atingiram requintada extravagância religiosa, conduzindo sangue humano aos altares. Tais manifestações infelizes vão se atenuando no cadinho dos séculos. No entanto, ainda hoje se verificam lastimáveis pruridos de excentricidade nos votos dessa natureza. O cristianismo operou completa renovação no entendimento das verdades divinas. Contudo, ainda em suas fileiras costumam surgir absurdas promessas que apenas favorecem a intromissão da ignorância e do vício. A mais elevada concepção de Deus que podemos abrigar no santuário do Espírito é aquela que Jesus nos apresentou em Nulo Revelando, Pai amoroso e justo, à espera dos nossos testemunhos de compreensão e de amor. Na própria crosta da terra, qualquer chefe de família, consciencioso e reto, não deseja os filhos em constante movimentação de ofertas inúteis, no propósito de arrefecer-lhe a vigilância afetuosa. Se tais iniciativas não agradam aos progenitores humanos, caprichosos e falíveis, como atribuir semelhante falha ao Todo Misericordioso, no pressuposto de conquistar a benemerência celeste? É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. Olha a frase de Emmanuel. É indispensável trabalhar contra o criminoso engano. A felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo, quando os seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Como sempre, muito oportuna esta mensagem de Emmanuel no livro Pão Nosso, capítulo 48, que tem como título Compreendamos, porque realmente talvez, mesmo estando em 2022, ainda se faz necessário, em muitas partes do planeta e dentro de alguns segmentos religiosos, que nós verdadeiramente passemos a estudar e a compreender o Evangelho de Jesus.
que veio nos mostrar de uma maneira muito clara e objetiva a necessidade que todos nós temos de realizar os ensinamentos de Jesus na prática do dia a dia, de uma forma calma e serena, entendendo que, por sermos espíritos eternos, onde já vivenciamos inúmeras reencarnações, e após esta, da qual estamos vivendo, com certeza ainda teremos outras inúmeras oportunidades para realizarmos o nosso trabalho de elevação e de iluminação interior. É preciso que nos desfaçamos dos métodos antigos da qual a religião primitiva impunha às civilizações e aos povos. Emmanuel relembra no começo do texto, de uma maneira muito clara, que antigamente, naquele tempo mais primitivo, naquele início da religiosidade, quando muitas vezes nós tínhamos vários deuses para vários momentos e situações da nossa vida, era muito importante para o ser humano, para a alma encarnada, que ela estivesse de bem, que ela estivesse em harmonia, que ela estivesse em paz com esses deuses antigos. E para que isso acontecesse, era necessário que ela ofertasse, da sua parte, algo que ela havia recebido em abundância. Uma plantação em abundância, uma parte ia para o Deus. Uma água em abundância, uma parte iria para o Deus. O ouro em abundância, uma parte iria para o Deus. E assim sucessivamente. Chegamos ao absurdo na história das civilizações que muitas vezes o próprio sangue humano de uma outra pessoa era levada ao templo, oferecendo-se ao Deus por algo que se fazia necessário naquele momento. Durante um grande período da nossa história, alguns segmentos religiosos se utilizaram do próprio sangue dos animais para as suas oferendas de pedidos e de gratidões. Então, Emmanuel, neste texto, ele vem pedir para que nós compreendamos, primeiro, esta parte histórica da evolução humana. Em segundo, que nós compreendamos que, a partir do instante em que Jesus se fez presente na nossa vida, naquele período em que esteve conosco, ele vem colocar abaixo todos esses rituais materialistas para agradar inúmeros deuses. Esse texto vem nos pedir a compreensão de que, ante a vinda de Jesus, aprendemos que temos um único Deus, que é o Pai soberano, amoroso e justo. E Emmanuel faz uma pequena comparação com os pais, os genitores da nossa atualidade. Aqueles que verdadeiramente se preocupam com os seus filhos e procuram observá-los nas suas tarefas cotidianas, para que não venham cometer erros e equívocos que futuramente possam causar-lhes arrependimento e tristeza, culpa e mágoa. Ora, se os genitores aqui na Terra agem desta maneira, como um bom princípio e uma boa conduta, o que podemos imaginar de Deus,
que é o Pai soberano, bom, justo e amoroso. É claro que vamos esperar dele a mesma postura, a mesma consideração, o mesmo trabalho. Por isso que é importante para todos nós esta compreensão. A compreensão de que para que estejamos em paz com Deus, não é necessário que façamos oferendas. Não é necessário que façamos votos de penitência. Não é necessário que doemos algo de nós ou da nossa vida material para agradar a Deus. Porque Deus, sendo o Espírito Pai, aquele que nos criou, aquele que deu vida a tudo e a todos, não precisa de maneira nenhuma de nada, absolutamente nada que seja material. É claro que devemos e temos que respeitar os demais segmentos religiosos, que de uma maneira ou de outra ainda se mantêm nos mesmos processos de outrora, solicitando de seus seguidores doações, sejam elas de questões materiais ou sejam elas em dinheiro, para que haja entre Deus e essa pessoa um convívio de harmonia e de paz. Sabemos perfeitamente de que isso não é necessário. A nossa boa convivência com Deus se faz exclusivamente na ação cotidiana que realizamos em benefício de nós mesmos e em benefício do próximo. A caridade que exercitamos em benefício de nós e em benefício do próximo. O bem que colocamos em prática em benefício nosso e em benefício do próximo. E todo o trabalho elevado que colocamos em benefício de nós, em benefício do próximo e em benefício do planeta. Só assim, somente dessa maneira, é que nós poderemos estar de bem e em paz com a consciência cósmica que é Deus. Imaginemos aquelas pessoas extremamente pobres, aquelas pessoas extremamente envolvidas numa vida muito limitada. Se formos pensar pelo modo primitivo, com certeza essas pessoas estariam fadadas à infelicidade, estariam fadadas ao castigo de Deus, por não poderem ofertar a Ele absolutamente nada, já que elas próprias passam por inúmeras necessidades. Enquanto que o rico, aquele que se encontra abastado dos bens materiais, poderia fazer inúmeras e inúmeras oferendas, mantendo-se supostamente em paz com a consciência cósmica que é Deus. E é importante lembrar que quando fazemos este estudo do momento primitivo da religião, aqueles mesmos que ofereciam o supérfluo da sua riqueza, seja ela qual fosse, eles mantinham no cotidiano da vida as mesmas imperfeições, os mesmos erros, as mesmas falhas, as mesmas quedas. É como se nós olhássemos, por exemplo, naquele instante em que íamos à igreja
para nos confessarmos. E ali acabávamos expondo os nossos pecados e recebíamos uma tarefa, seja ela qual fosse. Ao cumprir aquela tarefa, estávamos livres daquele propósito realizado anteriormente, daquele erro cometido. E voltávamos para a vida normal, limpos, prontos para muitas vezes cometermos novos erros. A proposta de Jesus, trazida por Jesus, aclarando-nos o pensamento, mostra-nos exatamente o contrário. Que de uma forma ou de outra, de uma maneira ou de outra, aqui ou em outro momento, nós responderemos pelos compromissos assumidos, sejam eles positivos, sejam eles negativos. Não por uma questão de castigo, mas por uma questão de ordem divina, de ordem universal. Se eu mato um animal, eu responderei por aquilo. Se eu mato um ser humano, eu responderei por aquilo. Responderei talvez na justiça material, mas responderei principalmente na justiça divina, porque a minha própria consciência irá me cobrar uma postura diferente com relação àquilo que realizei. A minha consciência não me deixará em paz perante o erro que eu cometi. Pode ser que a consciência não me cobre exatamente agora, porque ainda eu esteja envolvido nesta inferioridade espiritual. Mas a partir do instante em que o progresso segue adiante e que eu também sou levado pelas ondas do progresso, a consciência se abre, se aclara, e em determinado instante ela irá me lembrar, ela irá me cobrar o erro que cometi ali atrás. E a doutrina espírita, de 1855 para cá, quando das manifestações de Westville com as irmãs Fox, vem nos mostrar este contato com a espiritualidade e vem nos mostrar este contato com os espíritos superiores, mostrando-nos que não há, em hipótese alguma, necessidade de nos flagelarmos, de nos inutilizarmos, de nos maltratarmos, de maltratarmos aos animais, à natureza ou ao próprio ser humano, para que estejamos em paz com a divindade. A doutrina vem abrir um leque enorme de esclarecimentos já trazidos por Jesus. É como se Jesus abrisse o leque até um determinado ponto e, a partir de agora, a doutrina espírita ela termina de abrir o que faltava, esclarecendo a todos os pontos deixados por Jesus. Compreender que tudo aquilo que nós realizamos depende única e exclusivamente de nós mesmos. Mas com todo respeito aos demais segmentos religiosos. Eu não preciso da vela, eu não preciso da comida,
Eu não preciso da bebida, eu não preciso do sangue, eu não preciso do animal, eu não preciso do ser humano, eu não preciso do dinheiro. O que eu preciso é da minha consciência limpa, correta, digna, justa, procurando fazer o melhor que posso. Vou errar? Com certeza vou errar, porque ainda sou um espírito em evolução. Mas, como diz o próprio Kardec, que se reconhece o espírita pelo seu esforço diário e cotidiano para superar as suas próprias deficiências e tornar-se uma pessoa melhor. Então, é claro que a divindade, Deus, o nosso Pai, observa este nosso esforço, essa nossa dedicação, essa nossa vontade em nos tornarmos melhores, em nos tornarmos pessoas mais iluminadas. Eu não preciso dar o dinheiro, eu preciso estender a mão. Eu não preciso dar qualquer outra coisa. O que eu preciso é dar o meu amor, o meu entendimento, a minha compreensão, o meu perdão, a minha renúncia, a minha resignação, o meu respeito, o meu carinho, a minha dedicação, o meu trabalho, o meu esforço. Essas são as verdadeiras doações que nós podemos fazer para a espiritualidade. Esta é a verdadeira doação que nós podemos fazer para a divindade. Então, que nós compreendamos. Por isso que Paulo, de uma maneira muito clara, ele diz aos hebreus: sacrifícios e oferendas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agrada, nem te agradaram. Ou seja, nada disso agradou, porque as pessoas se mantiveram as mesmas. Elas iam, pagavam de alguma maneira material, como se estivessem daí para frente imunes dos seus erros e de suas falhas. E na realidade isso não acontecia, porque na intimidade o espírito continua sofrendo pela falha e pelo erro que havia cometido. E Emmanuel, de uma forma muito bonita, ele termina dizendo: é indispensável trabalhar contra o criminoso engano. É um criminoso engano isso. A maneira como Emmanuel coloca, ela é muito vasta, é um criminoso engano, porque além de estarmos nos enganando a nós próprios, estamos cometendo um crime para com o outro, da qual estamos ferindo. Então é verdadeiramente um criminoso engano. E ele diz: a felicidade real somente é possível no lar cristão do mundo quando seus componentes cumprem as obrigações que lhes competem, ainda mesmo ao preço de heróicas decisões. Então, muitas vezes, dentro do lar doméstico do nosso mundo, chega a determinados instantes da vida que nós precisamos tomar determinadas decisões que muitas vezes são heróicas, como diz ele, mas que são necessárias para que possamos avançar, para que possamos progredir e para que possamos nos iluminar. E ele termina: com o nosso Pai Celestial, o programa não é diferente, porque o Senhor Supremo não nos pede sacrifícios e lágrimas, e sim ânimo sereno para aceitar-lhe a vontade sublime, colocando-a em prática. Então não é necessário que nos martirizemos, que eu sou culpado, que eu sou errado, que eu sou falível, que eu não sirvo para nada, que eu não presto para nada, que eu só fiz coisa errada na vida. Não,
A partir do instante em que nós nos conscientizamos, em que nós compreendemos a mensagem de Jesus, nós passamos a tomar uma outra postura. É o instante do amadurecimento, quando nós nos colocamos numa posição completamente diferente perante nós mesmos, perante as pessoas e perante a vida. E passamos, então, a oferecer as nossas oferendas, chamadas virtudes, aquelas que nós temos. Então, se a minha maior virtude é o sorriso, então vou poder espalhar o sorriso ao coração de todos aqueles que estiverem próximos de mim. Não preciso mais das oferendas materiais. Não preciso fazer essa barganha com a divindade. Ela não existe mais. O que existe daqui para frente é uma postura diferente, totalmente diferente daquela que vinha sendo realizada na minha vida. A partir de agora, as minhas oferendas são as coisas boas que tenho dentro de mim e que eu estou aprendendo a descobri-las e colocá-las em prática no cotidiano dos meus passos. Então fica aí a mensagem de hoje, capítulo 48, compreendamos do livro Pão Nosso. Antes de encerrarmos, gostaria de convidá-los. Nós iniciamos nas sextas-feiras um novo trabalho na série Reflexões Espíritas. Estamos aí fazendo um trabalho com a Associação Médico Espírita de Goiânia, onde estamos apresentando aí encontros realizados por médicos, falando de inúmeros assuntos referentes à vida material, à vida cotidiana, mas também ligados à doutrina espírita. E no sábado, a nossa série Espiritismo em Pauta, nós estamos aí iniciando a apresentação de uma dramatização de fatos ditados, escritos, né, por Kardec, lá na Revista Espírita, em diversos anos, e esse trabalho é feito pela TV Espírita Nosso Lar, de Vitória da Conquista, na Bahia. Então, sexta-feira, a nossa série Reflexões Espíritas, às 21h15, e sábados, a nossa série Espiritismo em Pauta, às 20 horas. E também gostaria de convidá-los, no dia 9, próximo domingo, das 9 às 11 da manhã, estaremos realizando o primeiro encontro espírita virtual sobre ciência espírita. O nosso convidado, César Sátiro dos Santos, que é de Sherbrooke, no Canadá, estará nos abordando o tema pensamento, vontade e vida. Então, no próximo domingo, das 9 às 11 da manhã, o nosso primeiro encontro espírita virtual sobre ciência espírita. E hoje mesmo, daqui a pouquinho, às 20 horas, a nossa série O Estudo Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós só temos a agradecer a você que nos acompanha aqui pelo YouTube, pelo Facebook, agradecer a você que nos acompanha pelas ondas do rádio, da Web Rádio Espiritismo e Vida, e a todos vocês que nos ajudam na divulgação do canal, na divulgação da Web Rádio, como também na divulgação da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus. Desejo a todos um bom domingo e uma semana repleta de muita saúde, de muita alegria, de muita paz e felicidade em seus corações. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo e constante. Um forte abraço a todos.